Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 2 e 3. Mas não se preocupe, nós vamos fazer a leitura do 2 e 3 todo, mas estaremos lendo o 2 e 3 enquanto estivermos fazendo a exposição da palavra. Chegaram lá na sala. Alguém vê lá isso aí? Chegaram lá, pronto. Apocalipse capítulo 2 e 3. Todos estão com sua Bíblia aberta? Amém? Vamos orar mais uma vez, né, irmãos? Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, mais uma vez, confessamos a nossa incapacidade, nossa pequenez, de poder por nós mesmos, Senhor, compreendermos a Tua palavra, se o Senhor não nos abrir o entendimento. Espírito de Deus, que está entre nós, que inspirou esta palavra, abre os nossos olhos, fala conosco nesta noite, assim nós te oramos, em nome de Jesus, amém. Irmãos, o tema do nosso culto nesta noite é renovando o fervor espiritual. Renovando o fervor espiritual. E quando nós pensamos nesta temática, renovando o fervor espiritual, nós precisamos entender aqui algumas coisas antes de nós olharmos o texto. Primeiro, precisamos entender o que é fervor espiritual. E para entendermos o que é fervor espiritual, nós precisamos primeiramente saber o que não é fervor espiritual. Fervor espiritual não é um momento de entusiasmo espiritual ou emocional que você sente no culto. Vou repetir, não é um momento de entusiasmo emocional que você sente no culto, ou em qualquer outro momento, talvez na sua própria casa. Às vezes nós achamos que estamos aqui e temos, por exemplo, esse momento de louvor tão gostoso que tivemos e toca o nosso coração, alguns até se arrepiam, outros choram, que coisa boa, e nada contra as emoções, tá bom, irmãos? Nós somos também emotivos, afetivos, porque Deus nos fez assim, mas eu não posso medir o fervor espiritual por minhas emoções, porque emoção passa. Então, se for fervor espiritual for medido por emoção, então logo ele vai passar. Então, não é um momento. Na verdade, o fervor é um estado. Você está, não só em um momento, mas constantemente. Fervor espiritual, irmãos, não é uma prática regular de ritos cristãos. Você vem para a escola bíblica dominical todo santo domingo. Você está aqui todo domingo, você participa do coral, você participa da união feminina, da união masculina, você vem para os momentos de oração da igreja, amém. Isso pode refletir o fervor espiritual, mas você e eu podemos estar fazendo tudo isso apenas no automático. Para nós pastores, por exemplo, um dos maiores desafios que nós temos é justamente isso, pregar não mais no automático, porque com o tempo, irmãos, a gente aprende os jeitos, a gente aprende as técnicas, e é fácil a gente pegar tudo isso e pôr aqui, e não ter nenhum fervor espiritual, e a gente vai ver isso daqui a pouco. Então, eu poderia aqui sair enumerando várias coisas, o que não é, mas pelo menos essas duas eu gostaria que você gravasse. Não é um momento emocional que você vive, também não é uma prática regular de ritos cristãos ou ritos religiosos. Sim, pastor, mas afinal de contas o que nós estamos interessados é o que é fervor espiritual. Então, fervor espiritual podemos dizer que é o intenso amor por Cristo. Fervor espiritual é um intenso amor por Cristo.
amor tão intenso, que esse amor por Cristo, ele é refletido, aí sim, na comunhão dos santos, na comunidade de fé, nas práticas cristãs, como oração, palavra, evangelismo, proclamação do evangelho aos perdidos. Mas tudo começa com um intenso amor a Jesus Cristo. Você pode, como disse agora há pouco, ter todas as práticas cristãs, tudo direitinho. Mas mesmo assim, o seu coração, o meu coração, está distante do Senhor. É aquilo que Jesus disse, e Deus já tinha dito no Antigo Testamento pelos profetas: este povo me honra com os lábios, mas não com o coração. Deus, pelo profeta Isaías, ele vai dizer: olha, eu estou farto dos vossos sacrifícios e dos vossos holocaustos. Mas espera aí, como é que Deus está farto daquilo que Ele mesmo disse que o povo fizesse? E o povo estava fazendo? Era justamente porque o povo fazia de forma externa, mas não com o coração. Quando nós, irmãos, estamos no fervor espiritual, nós fazemos essas coisas não por essas coisas, mas nós fazemos por causa de Cristo. Por causa dele, a gente está na igreja. Por causa dele, a gente serve. Por causa dele, a gente ora. Por causa dele, a gente lê a palavra. Por causa dele, a gente ama o irmão. Por causa dele, a gente evangeliza. Sempre por causa dele. Isso é fervor espiritual. Mas vamos ser honestos, que muitas vezes, esse fervor espiritual, esse amor intenso a Cristo, que é refletido em todas essas coisas, em algum momento, esse fervor, ele esfria, ou não? Quem aqui pode dizer: eu nunca perdi este fervor espiritual? Todos nós aqui, irmãos, em alguma altura da nossa caminhada cristã, nós esfriamos. Falei agora há pouco de nós, pastores, quantas vezes tive que ir, e temos que ir aos pés da cruz e dizer: Senhor, tem misericórdia, porque a gente começa a fazer as coisas no automático. Já não há mais aquele ardor, já não há mais aquela paixão. Todos nós, em algum momento, passamos por isso, porque deixamos de observar o que nós chamamos de meios de graça que Deus nos colocou. A nossa oração já não é mais a mesma, a nossa comunhão com os santos já não é mais a mesma, o nosso tempo com a palavra já não é mais o mesmo, a nossa busca pela santidade não é mais a mesma, e nós começamos a nos enfraquecer espiritualmente, nós começamos a esfriar espiritualmente. E quando isso acontece, nós precisamos de uma renovação. A renovação do fervor espiritual. Às vezes também acontece, irmãos, que mesmo vivendo ou buscando, orando, buscando a palavra e tudo mais, mas vamos ser honestos que muitas vezes as situações da vida que nos sobrevêm, muitas vezes começam a roubar também esse fervor, essa alegria a Cristo Jesus, essa alegria de servir ao Senhor. E nós precisamos de uma renovação. E quando eu digo uma renovação, nós estamos falando de uma renovação completa, renovação das nossas emoções, renovação do nosso físico, renovação da nossa comunhão com Deus. Em 2017, antes de chegar aqui, estava experimentando um tempo muito difícil na minha vida pessoal e no ministério. E Deus, na sua graça soberana,
no momento certo, trouxe uma renovação ao meu coração, ao ministério. O Senhor me tirou daqui do Brasil, me fez ir para passar 15 dias em Guiné-Bissau, depois mais 15 dias no México. E eu me recordo que durante todo esse tempo que eu estava fora, foi um tempo de busca a Deus e dizer assim: Senhor, o que vai ser quando eu voltar? Eu estou tão desanimado, eu estou tão triste, eu estou tão cansado. Mas eu me recordo que num domingo à noite, depois da pregação lá no México, na igreja onde estávamos sendo recebidos, o pastor depois foi ministrar a ceia, e naquele momento da ceia do Senhor, como Deus tratou comigo, como Deus me renovou. Parecia que eu estava ouvindo um chamado de Deus naquele dia. E naquele dia eu disse: Senhor, eu estou aqui, eis-me aqui, Senhor, faz a tua vontade em mim. E eu chorava, irmãos, copiosamente. Aí você: mas pastor, mas o senhor disse que chorar não é... Sim, irmãos, mas também envolve. E quando voltamos aqui para o Brasil, algo tinha acontecido, e Deus foi nos guiando, nos dirigindo, e por sua graça, misericórdia soberana, em outubro de 2017, nós assumimos aqui. Mas antes, eu precisava de uma renovação espiritual, uma renovação ministerial. Todos nós, irmãos, em algum momento da nossa caminhada cristã, do nosso serviço a Deus, nós vamos precisar. E quando nós pensamos renovando o fervor espiritual, é porque esse fervor espiritual, como eu disse, ele pode se esfriar, e nós precisamos buscar os meios corretos, bíblicos, para que possamos ser renovados espiritualmente. Às vezes, quando se pensa em uma renovação espiritual, a gente pensa logo em eventos. Vamos fazer um evento assim? Vamos fazer um evento assim? Ou vamos trazer fulano de tal? Olha esse pregador, essa missionária. Não, irmãos, eventos, pessoas, instituições não nos renovam o fervor espiritual. Quem renova o fervor espiritual nosso é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a fonte da nossa renovação espiritual. Quando nós lemos aqui o texto de Apocalipse, nós vamos ver que Jesus ele está falando com João, e ele fala para escrever 7 cartas às 7 igrejas. Lógico que havia outras igrejas, mas como os comentaristas entendem, essas 7 igrejas representavam justamente todas as igrejas do Senhor, e que falava não só para aquela época, mas também fala para os nossos dias. E quando você vai ler essas cartas que estão aqui justamente no capítulo 2, no capítulo 3, você vai observar que, por exemplo, que 2 dessas igrejas estavam, vamos chamar aqui, no fervor espiritual. É a igreja justamente de Esmirna e Filadélfia. Essas 2 igrejas, a palavra de Jesus para elas, não há nenhuma palavra de repreensão. Isso não significa, irmãos, que ela era uma igreja perfeita. Entendamos isso. Mas era uma igreja que estava vivendo um fervor espiritual, vivendo a vida de Deus, amando a Cristo intensamente, e não há nenhuma repreensão. Por outro lado, você vai ter uma igreja, que é a igreja de Laodiceia, que também não tem nenhum elogio. Enquanto Esmirna e Filadélfia não tem nenhuma repreensão, a igreja de Laodiceia não tem nenhum elogio da parte do Senhor Jesus, só repreensão. E as demais igrejas, 4 igrejas, recebem elogios, mas também recebem repreensões, que é justamente a igreja de Éfeso, de Pérgamo, de Sardes e Tiatira. E quando nós olhamos para essas cartas que Jesus enviou a essas 7 igrejas, irmãos, nós podemos dizer que ali está um diagnóstico da igreja. Nós estávamos conversando aqui no intervalo sobre
sobre cuidados médicos, de fazer exame e de ter o diagnóstico e dizer assim, ó, tá bom aqui, eita, mas isso aqui está precisando melhorar, né? Foi o meu caso esses dias, tá, meu irmão? A cardiologia olhou, rapaz, o senhor está de parabéns, olha, mas isso aqui tem que corrigir, essa taxinha aqui está alta. Jesus está fazendo um diagnóstico daquelas igrejas, e depois de fazer um diagnóstico daquelas igrejas, ele vai justamente dar a receita, o caminho para a renovação espiritual. Ele dá o diagnóstico, sabe, irmãos, porque ele conhece a sua igreja. A visão que João tem no capítulo 1 que nós lemos, ele tem a visão de que Jesus ele anda no meio dos 7 castiçais, e esses 7 castiçais representam justamente a igreja, ou seja, Jesus anda no meio da igreja, ele conhece a sua igreja, ele conhece a mim e ele conhece a você, bem mais do que nós conhecemos a nós mesmos. Se você acha que você se conhece, você não se conhece, eu não me conheço, mas Jesus nos conhece, porque ele é o nosso dono. Por exemplo, no capítulo 2, versículo 2, 9, 13, 19, depois no capítulo 3, 1, 8 e 15, todas as palavras de Jesus é a seguinte: eu conheço as obras de vocês. Para todas as igrejas, as que foram elogiadas e não receberam repreensão, para que só recebeu repreensão, para que receberam repreensão e elogio, a todas elas o Senhor Jesus vai dizer: eu conheço vocês. Em outras palavras, Jesus está dizendo para aquelas igrejas, irmãos, e nos diz: não adianta mascarar a sua vida espiritual. Nós podemos nos auto-enganar, nós podemos enganar até os outros, mas nunca o Senhor, porque Ele nos conhece. Ele nos conhece e nos faz saber de quem nós somos. É isso que Ele vai fazer aqui. Por exemplo, na igreja de Éfeso. Éfeso é uma igreja firme doutrinariamente, mas sem fervor do primeiro amor. Olha comigo o capítulo 2, versículo 1 até o versículo 4. Está com sua Bíblia aberta? Se fechou, abra novamente. Apocalipse, capítulo 2. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus, e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e os descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança, suportou provas por causa do meu nome sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Qual era o problema da igreja de Éfeso, irmãos? Éfeso, nós podemos dizer que era uma igreja firme doutrinariamente. Pense numa igreja com uma doutrina firme, segura. Apareceram os camaradas lá, se dizendo apóstolos, ele, não, resistiu, botou o pessoal para correr. Jesus ainda no final vai dizer assim: vocês ainda expulsaram os nicolaítas, um grupo herege que tinha lá, do qual também eu os aborreço. Era uma igreja, irmãos, doutrinariamente firme. Se usássemos aqui a linguajar de hoje, nosso tempo, era uma igreja que a escola bíblica dominical estava culto de doutrina, pregação expositiva. Olhe, palavra tinha lá em Éfeso. E Jesus elogia aquela igreja por isso. Mas aquela igreja tem um problema. Sabe qual é o problema? É que ela já não mais abandonou o primeiro amor. Essa igreja foi fundada por Paulo.
E quando Paulo escreve a carta à igreja de Éfeso, ele vai dizer que uma das características daquela igreja era o seu intenso amor. Mas entenda uma coisa aqui, irmãos: intenso amor por Cristo, refletido no serviço e no amor entre os irmãos. O amor aqui que é abandonado não é só o amor horizontal, é o amor a Cristo, o cabeça da igreja, o nosso Senhor. Não havia mais amor por Cristo, não havia mais paixão por Cristo, mesmo sendo uma igreja firme doutrinariamente. A igreja de Esmirna é uma igreja pobre, mas que tem fervor espiritual. Olha aí o capítulo 2 comigo, versículo 8. Versículo 8, até o versículo 10. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço as tuas tribulações, pela qual você tem passado, sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto sim, sinagoga de Satanás. Não tenham medo das coisas que você há de sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhes darei a coroa da vida. Não há nenhuma repreensão para essa igreja. Não há nenhuma repreensão para esses crentes, porque eles estavam vivendo um fervor espiritual, apesar da pobreza. Vocês são pobres, mas eu digo, vocês são ricos. Sejam fiéis, e vocês terão a coroa da vida. É uma igreja que está no seu fervor espiritual e elogiada por Cristo. Mas tem uma outra igreja, a igreja de Pérgamo, uma igreja fiel diante da perseguição, mas, irmãos, tolerante com os falsos ensinos. Olha comigo o capítulo 2, versículo 12, até o versículo 15. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim, mesmo no dia de Antipas, minha fiel testemunha, que foi morto na cidade de vocês, onde está Satanás. Tenho, porém, contra você algumas coisas. Estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem prostituição. Aqui é o contrário de Éfeso. Pérgamo, enquanto Éfeso era firme doutrinariamente, Pérgamo era uma igreja que foi fiel ao Senhor em relação à perseguição, não negou o nome do Senhor Jesus, mas era uma igreja tolerante, era uma igreja frouxa doutrinariamente. Permitia que pessoas lá estivessem disseminando doutrinas hereges, e ainda permitia prostituição, não disciplinava, passava assim, sem nenhum critério. Jesus disse: vocês têm sido fiéis na perseguição, mas não têm sido fiéis na doutrina. Percebe, irmãos, como às vezes a gente faz de um lado e desfaz do outro. Não havia fervor suficiente naquela igreja, mesmo sendo uma igreja fiel. Não havia fervor na igreja de Éfeso, mesmo sendo uma igreja doutrinariamente firme. E o que dizer de Tiatira? Olha comigo o capítulo 2, versículo 18, até o versículo 21. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem olhos como de chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as obras que você realiza, o seu amor, a sua fé e o seu serviço e a sua perseverança e essas suas últimas obras, mais numerosas que as primeiras. Pausa aqui. Irmãos, que igreja! Olha o que Jesus está dizendo para aquela igreja. Pensa se fosse aqui a igreja do Barro. Igreja Batista Nacional no Barro.
Eu conheço a obra de vocês, conheço o amor que vocês têm, conheço a fé, o serviço, a perseverança, e as obras que vocês estão fazendo são maiores que no início. Que elogio, irmãos, que elogio. Versículo 20, tenho porém, contra você, o fato que você tolerar que essa mulher Jezabel, que se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza meus servos a praticar prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Era uma igreja vibrante, mas uma igreja que tolerava a idolatria e imoralidade dentro dela. É incrível, né? Uma igreja vibrante, serviço, amor, dedicação, obra crescendo, mas uma igreja tolerante com a imoralidade e com falsos ensinos dentro dela. A igreja de Sardes, capítulo 3, versículo 1 e 2, aonde a igreja em Sardes escreve essas coisas. Essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, as 7 estrelas, conheça as tuas obras, e que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Irmãos, que palavra dura. Você tem fama que está vivo, mas você nem sabe que você está morto. Era uma igreja, podemos dizer também que era vibrante, mas uma igreja que estava morta espiritualmente, não havia nenhum fervor. Porque a gente sabe disso? Olha o versículo 4. Primeiro, porque Jesus já disse: vocês pensam que estão vivos, mas estão mortos. Versículo 4. Você tem ainda em Sardes poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. Ou seja, havia dentro da igreja de Sardes alguns irmãos que ainda mantinham sendo fiéis ao Senhor, mas a igreja como um todo estava morta. Faltava fervor espiritual. Filadélfia, capítulo 3, versículo 8 e o versículo 10. É a igreja que também só recebe elogio. Versículo 8, olha o que diz: conheça as tuas obras que você realiza, eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, o qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas aguardou a minha palavra e não negou o meu nome. Uma igreja vibrante, porque era firme na palavra do Senhor e fiel até a morte. Era uma igreja perfeita, irmãos? Não, não era uma igreja perfeita, mas estava vivendo um fervor espiritual, um amor intenso ao Senhor. Laodiceia, capítulo 3, versículo 14 e versículo 17, é a igreja que não recebe nenhum elogio da parte do Senhor. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel, verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as obras que você realiza, que você não é nem frio e nem quente. Quem dera fosse frio ou quente, assim porque você é morno, assim é morno, e não é nem quente nem frio. Estou pronto a vomitar-te da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida, não preciso de nada, mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. A igreja de Laodiceia, irmãos, era uma igreja, sabe o quê? Indiferente. Não fazia diferença nenhuma naquela sociedade. Quando Jesus usa o termo aqui, água quente, água fria, não é aquela velha história: ele é um crente Raimundo, pé na igreja, outro pé do mundo. Não é isso, irmãos. Esqueça essas alegorias que esses pregadores fazem aí. Água quente traz cura, água fria traz refrigério. Jesus está usando coisas que aconteciam na região. E aquela igreja nem trazia cura e nem trazia refrigério. Era como uma água morna, e a água morna só serve para provocar vômito. Uma vez eu fiz esse teste. Eu estava com esse livro, nunca conseguia. Eu falei: peraí, água morna. Jesus disse: água morna. Rapaz, ainda que deu certo mesmo, daqui a pouco botei para fora.
Percebeu, irmãos, aqui? Uma igreja que não faz nenhuma diferença. Não havia, podemos dizer, nenhum fervor espiritual mais naquela igreja. Nós estamos olhando aqui a igreja como um todo, mas não vamos pensar só como igreja, mas a nossa vida espiritual. Por vezes, irmãos, nós somos como a igreja de Esmirna e Filadélfia, nós estamos em pleno fervor espiritual. Ou não é? Nós estamos em pleno fervor espiritual. Nós amamos o Senhor, nós cantamos para o Senhor, nós oramos ao Senhor, a gente quer servir, a gente quer trabalhar, a gente quer fazer tanta coisa. Há um fervor verdadeiro no nosso coração, porque amamos o Senhor. Mas precisamos ser honestos que muitas vezes, como eu já falei aqui, em certa altura da nossa caminhada, este fervor, ele diminui ou até apaga. No caso das igrejas que receberam elogios e repreensões, era um fervor que estava enfraquecido. Mas em Laodiceia, era um fervor que já não mais existia. E quantas vezes, irmãos, por exemplo, nós somos como a igreja de Éfeso. E quando eu digo nós aqui, estou falando de mim, estou falando de você. Como muitas vezes nós somos como a igreja de Éfeso, doutrinariamente, olha, certinho. Pense no pessoal bom de doutrina. Falou heresia, ops, isso aqui não é a palavra de Deus, não é assim não. E lá na igreja eu aprendi assim. Lá os meus professores da escola dominical me ensinaram isso. Lá o meu pastor pregou isso aí, não é assim não. Conhece a palavra de Deus, firme doutrinariamente, não se deixa levar por qualquer vento de doutrina. Glória a Deus por isso. Mas vamos ser honestos, irmãos. Às vezes nós somos tão bons de doutrina, mas o nosso primeiro amor já não é mais o mesmo. Já não amamos tanto o Senhor como nós um dia amamos. Somos bons de doutrina, mas o nosso amor para com Deus já esfriou. E a gente já não ora como nós orávamos, a gente não lê a Bíblia como nós líamos, já não vimos mais a igreja como nós víamos, já não servimos como nós servíamos. Ainda somos bons na doutrina, mas abandonamos o primeiro amor. O fervor espiritual está enfraquecido. Por vezes somos como a igreja de Pérgamo, que era uma igreja fiel, mas que tolerava doutrinas. Quantas vezes você, irmão, é tão fiel no seu trabalho, você dá testemunho de Cristo, você fala de Cristo, as pessoas sabem que você é crente, você não tem vergonha de dizer que é crente, você é uma fiel testemunha, como a igreja de Pérgamo era. Mas, por outro lado, qualquer doutrinazinha da internet que aparece, qualquer pregador, qualquer apóstolo, bispo, falso pastor que aparece, interessante isso, eu gostei, é interessante. Não tem firmeza doutrinária, se segue qualquer pastor, se segue qualquer bispo, apóstolo que aparece por aí. Testemunha de Cristo, é fiel a Cristo, mas não é firme doutrinariamente, então não tem fervor. Por vezes, irmãos, somos como a de Tiatira. A de Tiatira, eu confesso que é o que me chama a atenção, porque o Senhor Jesus, como nós lemos, diz: eu conheço o teu serviço, o teu amor, as tuas obras, que são mais numerosas que no início. Era uma igreja vibrante, irmãos. Pense numa igreja, escola dominical bombando, culto à noite lotado, pregação de primeira, ministério feminino, masculino, EBF, tudo funcionava. Tudo funcionava em Tiatira. No entanto, o Senhor Jesus a repreende
porque era uma igreja também que tolerava dentro dela idolatria e imoralidade. Aí você pode dizer, peraí, pastor, mas assim, como assim idolatria? Irmãos, nós já falamos isso aqui, quem sabe a gente vai ter até um estudo, uma exposição sobre o que é idolatria. Não é ter um ídolo de madeira, gesso, seja lá o que for aqui, não. São ídolos que se levantam no meu e no seu coração. Ídolo é tudo aquilo que rouba o lugar de Deus. Se nós não tivermos cuidado, esse púlpito pode ser um ídolo. Se você não tiver cuidado, o seu filho pode ser um ídolo. Sua esposa, sua família, seu trabalho, o dinheiro que você ganha, os seus sonhos, os seus projetos, pode ser um ídolo. Mesmo você participando de uma igreja vibrante, mas abriga no coração um ídolo. E aonde há ídolo, onde há idolatria, biblicamente, tem imoralidade. Todas as vezes que você vai ler na Bíblia que tinha idolatria, tem imoralidade junto. Tiatira é uma igreja vibrante, mas tolerava ídolos dentro de si. E nós, irmãos, podemos correr o mesmo risco de Tiatira, sermos crentes vibrantes que trabalham na igreja dia e noite, mas abrigarmos nosso coração ídolos e imoralidade. Às vezes somos como a igreja de Sardes, e essa é pesada, porque Jesus disse para aquela igreja, como nós lemos: vocês têm a fama que estão vivos, mas eu digo, vocês estão mortos. Você imaginou você ouvir isso de Jesus? Imagina se Jesus dissesse para você, e eu não vou citar o seu nome, tá? Não fique tranquilo. Mas se ele dissesse o seu nome, pensa, fulano, põe o seu nome agora. Eu lhe conheço. Você pensa que está vivo, mas eu digo, porque eu lhe conheço, você está morto. Era uma igreja, irmãos, que vivia uma religiosidade. Honrava a Deus com os lábios, mas não com o coração. Louvava a Deus com os lábios, mas não com o coração. Ouvia a voz de Deus, mas não recebia no seu coração. Religiosidade. Esse é um dos maiores perigos que nós enfrentamos. Foi uma das coisas que mais Jesus condenou no seu ministério. Foi um dos pontos que mais Deus repreendeu o povo de Israel. Pastor John Piper, recentemente ele fez um teste. Isso está na internet. Ele chegou para a inteligência artificial e disse assim: faça uma adoração a Deus baseada na teologia de D.A. Carson, que é um grande teólogo, de fulano e tal, na teologia reformada. E aí saiu, e ele leu. Quando você lê aquilo ali, que negócio bonito, irmãos. O Deus soberano, uma exaltação a Deus. Ele fez, irmãos, isso aqui foi uma máquina que fez. Isso é uma prova que nós podemos adorar a Deus com os lábios e não com o coração, porque máquina não tem coração. É terrível. A gente está domingo após domingo aqui, fazendo tudo direitinho, irmãos, pensando que a gente está vivo e a gente está morto. Vocês pensam que estão vivos, eu digo, vocês estão mortos. E pior de tudo, muitas vezes somos como a igreja, como os crentes de Laodiceia. Por vezes, não fazemos diferença nenhuma aonde estamos. Não faz diferença. Se você sair da sua empresa, da sua escola,
da sua vizinhança, ninguém vai sentir a falta daquele crente. Até sabe que ele era crente, mas nem quente nem frio é morno. Não faz nenhuma diferença. Faltava naquela igreja de Laodiceia, que muitas vezes falta em nós, irmãos, e aí o fervor espiritual já foi para Cucuí há muito tempo. A humildade. Porque aquela igreja disse assim: eu sou rica, não preciso de nada. Quantas vezes nós nos comportamos assim, soberbamente, orgulhosamente? Aí Jesus, se há uma igreja, se você está morto, eu disse, você que pensa que é rico, você é pobre, miserável, cego e nu. Em algumas igrejas havia fervor espiritual, em algumas igrejas o fervor estava enfraquecido, mas em Laodiceia não tinha mais fervor, a chama espiritual tinha se apagado. Esse, irmãos, é o diagnóstico daquelas igrejas, muitas vezes esse é o nosso diagnóstico. Às vezes somos bons doutrinariamente, às vezes você é bom doutrinariamente, mas cadê o primeiro amor? Cadê aquela paixão por Cristo que você tinha? Cadê aquele amor pelas almas perdidas? Cadê aquele amor por Cristo, por sua obra, por sua igreja, pela oração, pela palavra? Às vezes você e eu somos fiéis testemunhas de Cristo, mas somos levados por qualquer doutrina, gostamos daquele pastor ali, daquela doutrina acolá. Qual o problema, pastor? O senhor também é muito radical. Quantas vezes nós nos identificamos, irmãos, com essas igrejas? Jesus dá o diagnóstico dessas igrejas, mas Ele dá o diagnóstico, irmãos, para curar aquela igreja. E Jesus, Ele fala tão severamente, mas também, ao mesmo tempo, Ele fala com ternura, com amor, porque, como Ele diz à igreja de Laodiceia, aqui não recebi nenhum elogio, eu disciplino a todos quanto eu amo. As palavras de Jesus são duras, mas são palavras ternas, ao mesmo tempo de amor, de um Deus que quer renovar o fervor espiritual daquelas igrejas. E nós, irmãos, precisamos também ouvir o que o Senhor Jesus ensinou àquelas igrejas, se quisermos renovar o nosso fervor espiritual. Capítulo 2, versículo 5. Lembre-se, pois, de onde você caiu, arrependa-se e volte. Versículo 16. Versículo 16. Porquanto, arrependa-se, não irei até aí sem demora, e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Mas olha a primeira frase: arrependam-se. Versículo 21. Dê-lhe tempo para que se arrependessem, porém ela não quer se arrepender por sua imoralidade. Versículo 22. Eis que farei com que fique acamada e trarei grande tribulação aos que com ela adulteraram, caso não se arrependam das suas obras que ela incita. Jesus ainda está dando tempo para si, o que, irmãos? Arrepender. Capítulo 3, versículo 3. Versículo 3, olha o que diz: lembre-se, pois, que você recebeu e ouviu, guarde-o e arrependa-se. Versículo 19, 3, versículo 19, olha aí comigo o que é que diz o texto: eu repreendo e disciplino aqueles que amo, portanto sejam zelosos e o que, irmãos? Arrependam-se. Todas as igrejas, com exceção de Filadélfia
e Esmirna, que receberam o seu elogio. Todas as demais têm uma palavra em comum da parte de Deus: arrependam-se. Arrependam-se das suas obras. Arrependam-se. Arrependam-se. Irmãos, arrependimento não é uma emoção, arrependimento é uma decisão. Você pode até se emocionar ao se arrepender, mas não é a emoção que está dizendo que é arrependimento, porque quantas vezes você já viu alguém chorando, me perdoa, fulano, e depois fez a mesma coisa. Quantas vezes nós mesmos, Senhor Jesus, não vou fazer, e a gente fez depois. Arrependimento é uma decisão, não é um momento emotivo. Arrependimento implica em mudança. Arrepender-se e não mudar não passa de mero remorso. Arrepender-se e não mudar não passa de mero remorso. Jesus não quer que a sua igreja, Jesus não quer que eu, Jesus não quer que você sinta remorso. Ele nos chama ao arrependimento. E arrependimento é uma decisão. O melhor exemplo, decisão de quê? De voltar. Veja que Jesus, por 2 vezes, chama a igreja a voltar. Capítulo 2, versículo 5, mais uma vez. Olha o que diz. Capítulo 2, versículo 5. Lembre-se, pois, de onde caíste. Não é lembrar aqui, irmãos, um detalhe, tá? Uma observação aqui. Não é lembrar da sua queda. Não é isso que Jesus está dizendo. Lembre-se, pois, de onde caíste. Não é com que caíste. É de onde caíste. Ou seja, da onde você estava, e quando todo mundo cai, cai para baixo. Alguém já caiu para cima? Todo mundo só cai para baixo, né? Então lembra-se, pois, de onde caíste. Ou seja, eu estou aqui embaixo, eu tenho que me lembrar aonde? Aonde eu estava. É mais ou menos assim. Lembra daqueles dias em que você amava tanto a Deus e servia-o fielmente. Lembre-se daqueles dias em que, apesar dos problemas, você amava a Deus e amava também os seus irmãos. Lembre-se daqueles dias em que você tinha tanto fervor no seu coração. Lembrou? Aí Jesus disse: arrependa-se, ou seja, tome uma decisão. Que decisão? E volte à prática das primeiras obras. Volta ao primeiro amor. Arrependimento, irmãos, implica em voltar. Capítulo 3, versículo 3, olha o que diz: lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu. E o que foi que aquela igreja recebeu e ouviu, irmão, senão a palavra de Deus? Guarde-o e arrependa-se. Arrependimento implica em mudança. E mudança é em voltar ao estado inicial. Quer ver um bom exemplo disso? O filho pródigo. O que aconteceu com o filho pródigo? Se afastou do pai, da comunhão do pai, da casa do pai. Pensou que viver longe do pai era melhor. Até que ele descobriu que não, porque na casa do seu pai, até os servos comem dignamente, e ele está comendo comida com porcos. E diz o texto na parábola de Jesus: e ele, caindo em si, disse: pequei contra Deus e contra o meu pai.
levantar-me-ei, irei à casa do meu pai. E diz o texto que ele se levantou e voltou. Ele não ficou lá, eu pequei, é verdade. O que foi que eu fiz? Irmãos, se não nos levantarmos e voltarmos, não vai adiantar. Choro, lamento, porque isso só vai ser remorso. Se nós quisermos uma renovação espiritual, se nós quisermos renovar o nosso fervor espiritual individualmente e também como igreja, nós precisamos nos arrepender, reconhecer aonde erramos e dizer: eu vou voltar às primeiras obras, eu vou voltar à palavra, eu vou voltar à oração e se levantar e ir no nome do Senhor. É preciso se arrepender, é preciso voltar, é preciso ouvir a voz do Senhor. Olha comigo, capítulo 2, vou ler só apenas este texto, porque ele vai se repetir em todas as outras igrejas. Capítulo 2, versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A carta era para Éfeso, mas termina dizendo às igrejas. Vamos repetir essa frase aqui mais uma vez? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Na Bíblia, ouvir implica em atitude. Se você ouve e não toma nenhuma atitude, você não ouviu. Você ainda está surdo. Ouvir na palavra do Senhor implica em obediência. Se eu escuto aquilo que Deus falou e não tomo uma atitude, eu ainda continuo rebelde, em pecado contra o Senhor. A pergunta, irmãos, e eu quero ser bem honesto com vocês, essa palavra veio ao meu coração já muitas semanas atrás, e durante toda essa semana eu fiquei trabalhando esse texto, e pedindo misericórdia a Deus da minha própria vida, porque a questão é o seguinte: o que é que eu e você temos feito com aquilo que temos ouvido da parte de Deus? Toda semana você e eu, nós escutamos a voz de Deus. A pergunta não é se nós escutamos, a pergunta é: o que é que eu estou fazendo com aquilo que tenho ouvido? Se Deus me chama ao arrependimento, eu tenho me arrependido. Se Deus tem me chamado à consagração, eu tenho me consagrado ao Senhor. Se Deus tem me chamado à fidelidade, eu tenho buscado ser fiel. Se Deus tem me chamado a amar o meu irmão, ser paciente com ele, eu tenho amado, tenho sido paciente com ele. Se Deus tem me chamado a renunciar por amor a ele, eu tenho renunciado. Se Deus tem me chamado a buscar a ele de coração, eu tenho buscado. Se hoje ouvides a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Essa palavra, irmãos, não foi para o ímpio, essa palavra foi para o povo de Deus. Deus dizendo ao seu povo: se hoje ouvides a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Quantas vezes nós usamos esse versículo para o perdido, para o não crente? Olhe, se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. É verdade. Mas quantas vezes também nós temos ouvido e endurecido o nosso coração, irmãos? Então não é de se admirar que o nosso fervor espiritual já não é mais o mesmo. Não é de se admirar que nós precisamos renovar o nosso compromisso
com o Senhor. Não é de se admirar que nós precisamos de uma renovação no nosso fervor espiritual. Feche teus olhos. Peço para que a equipe de louvor, por favor, venha mais uma vez aqui. Você precisa de uma renovação no fervor espiritual? Talvez você seja alguém firme doutrinariamente, mas o primeiro amor já não é mais o mesmo. Talvez você e eu tenhamos sido bons fiéis, testemunhas de Cristo, mas não temos sido firmes doutrinariamente. Às vezes estamos vibrantes na obra do Senhor, mas toleramos ainda ídolos no nosso coração, abrigamos pecado no nosso coração. Talvez a gente pense que até está vivo, e a palavra de Deus está dizendo: você está morto. E no pior cenário, não fazemos mais nenhuma diferença. Nenhuma diferença nesse mundo. Que área da sua vida precisa de uma renovação do fervor espiritual? Eu sei da minha. E eu tenho orado: Senhor, me renova nisso aqui. Em que você precisa de uma renovação do fervor espiritual?